Oi gente, tia Cris na área, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para ensinar vocês o que é função quadrática, toda a definição, toda a construção do zero de uma função, as coordenadas do vértice, ponto máximo, ponto mínimo, enfim, tudo que vocês precisam saber sobre função quadrática. E ó, no Drive vai ter mais duas questõezinhas para vocês resolverem e eu vou estar postando no meu Instagram, @tiacrisnaárea, as soluções dessas duas questões. Então fica ligado e vamos lá para mais uma aula. Gente, vamos começar aqui vendo essa relação de função quadrática, como é que funciona toda a sua definição, toda a sua estrutura, a construção do seu gráfico e tudo mais, tá certo? Geralmente no Enem ela vai cobrar trabalhando questões envolvendo coordenadas do vértice. Então vou falar aqui para vocês quais são as representações, quais são as fórmulas que vocês devem utilizar para determinar as coordenadas do vértice de uma equação do segundo grau. Função quadrática, na verdade, né? Porque no caso a função quadrática, ela tem como base a equação do segundo grau, tá? Então, se você sabe uma equação do segundo grau, certamente esse conteúdo não vai ser tão complicado assim para você, certo? Então, vamos lá. A definição de uma função quadrática, ela é determinada por essa expressãozinha aqui. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, certo? Onde esse A, esse B e esse C são chamados de coeficientes numéricos. É interessante falar um pouco sobre esse A, porque ele vai determinar a concavidade da minha parábola. Parábola, gente, é um nome que se dá ao tipo de gráfico de uma função quadrática, tá certo? Então, ele vai determinar se a concavidade vai ser para cima ou se ela vai ser para baixo. Quando é que essa concavidade ela vai ser para cima? Quando esse A for maior do que zero, ou seja, for um valor positivo. Quando é que ele vai determinar uma concavidade voltada para baixo? Quando esse A for menor do que zero, ou seja, o seu valor for negativo. Como é a representação dele? Eu vou fazer aqui um desenho bem simples, só para vocês verem como é que funciona essa concavidade que eu estou me referindo aqui. Vejam só, aqui ó, a concavidade está voltada para cima. E nesse outro caso aqui, a concavidade está voltada para baixo. Então a gente pode determinar o quê? Que quando o gráfico ele sorrir, ou ela vai sorrir, ou ela vai chorar. São esses dois jeitos que a parábola vai ficar, tá? Então, essa representação aqui, onde a parábola ela está sorrindo, ela é uma função quadrática, né? De concavidade voltada para cima, onde o A é maior que zero. E quando ela estiver chorando, a concavidade voltada para baixo significa que o A é um número negativo, menor do que zero. Então, vamos aqui colocar aqui alguns exemplos só para vocês ficarem cientes. Tipo, se eu colocar aqui f de x igual a 2x ao quadrado mais 6x mais 10. Só um exemplo, tá, gente? Quem seria aqui, então, o meu A? O A seria 2, o B seria 6 e o C seria 10, certo? E aqui essa parábola, ela seria uma concavidade voltada para cima, certo? Porque o A, ele é um número positivo, certo? Nesse outro caso aqui, f de x igual a menos x mais 3x menos 2, certo? Quem seria o meu A? O A seria menos 1. Lembrando que quando não aparece nenhum número na frente de uma letra, significa que é 1. O B seria 3 e o C seria igual a menos 2. Levem em consideração o sinal que está na frente do número, tá certo? E aí, nesse caso, a concavidade é voltada para baixo, ou seja, o A é um número negativo, certo? Então, fiquem cientes mais ou menos como é que funciona essa representação, o que é esse A, o que é esse B, o que é esse C, e qual a importância desse A dentro da função quadrática, tá bom? E tem um detalhe importante, esse A aqui ele tem que ser diferente de zero. O que é que isso significa? Ele não pode ser zero, porque se por acaso ele for zero, vai deixar de ser uma equação do primeiro grau e passar a ser uma equação, aliás, vai deixar de ser uma equação do segundo, uma função do segundo grau
para passar a ser uma função do primeiro. Tranquilo? Vamos aqui. Como é que eu determino, por exemplo, o zero de uma função quadrática? Vou determinar aqui a função x quadrado mais bx mais c. Só lembrando novamente, gente, esse f de x, ele é igual a y. Então, ele pode ser simplesmente substituído por y, tá certo? Ele representa o eixo das ordenadas. E aí, como é que seria o zero de uma função? O zero de uma função, galera, é simplesmente você igualar essa função a zero. Ela acontece quando esse f de x, ele é igual a zero, tá? Ou seja, a gente vai ter f de x e o y também, tá bom? F de x, y. Então, digamos que eu tenho essa função, x ao quadrado menos 7x mais 12. Eu quero determinar aqui, por exemplo, o zero dessa função. Como é que eu determinaria esse zero? Ora, se eu quero o zero da função, significa que meu f de x é zero. Portanto, você vai ter x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Vamos aqui identificar os coeficientes numéricos. Quem é o a, quem é o b e quem é o c. Vamos nessa. Quem seria aqui, então, o meu a? Quando não aparece nenhum número, significa que é 1. O b, menos 7. E o c é o 12. Tá certo? E aí, como é que a gente representa isso aqui? Como é que nós podemos resolver? Existem situações. Você pode fazer pela soma e pelo produto e tudo mais. Eu prefiro responder aqui pela fórmula de Bhaskara, porque alguns alunos, eles não vão pensar de maneira lógica na soma do produto. Tá certo? Eu estou ensinando aqui exatamente para os alunos que não vão pensar na soma e no produto. Eu estou ensinando para a galera que está querendo um passo inicial de como resolver uma função quadrática. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Gente, isso daqui nada mais é do que valor numérico. Você vai substituir as informações, as letras que nós temos aqui, pelos valores que nós determinamos aqui do lado, dos coeficientes. Então, vejamos, quem é o coeficiente b? É menos 7. Por 7 ser negativo, eu tenho que colocar ela entre parênteses. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 12. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que aí dá 49. Menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 12, 48. Então, delta é igual a 1. Quando você determina o valor de delta aqui, você vem para a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vejam, do mesmo jeito que você fez a substituição lá no delta, você vai fazer aqui no Bhaskara também. Portanto, ó, x vai ser igual menos da fórmula. O b, né, menos 7, lembra que eu falei que quando a gente está trabalhando com número negativo tem que estar entre parênteses? Mais ou menos raiz de delta, delta é 1, sobre 2 vezes a, que é 1. Ou seja, x vai ser menos, com menos dá mais, então 7 mais ou menos, que é a raiz quadrada de 1? É 1, sobre, quanto é 2 vezes 1? 2, beleza? E aí, como é uma função quadrática, nós vamos ter duas raízes, tá certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter vejam que nós temos aqui um mais ou menos. Então, a gente vai ter a representação do mais e a gente também vai ter aqui a representação do menos. A gente não pode deixar ninguém de fora, certo? E aí, vamos aqui, vamos fazer essa questão. x1 é igual a 7 mais 1 sobre 2. Quanto é 7 mais 1? 8. 8 dividido por 2. Deixa eu trazer isso aqui mais para cá, que aí fica... Consigo determinar aqui. 8 dividido por 1, 4. E x2 vai ser 7 menos 1 sobre 2. Quanto é 7 menos 1? 6. 6 dividido por 2, 3. Então, a solução dessa questão é o quê? A solução é o quê? 3 e 4. Isso seria o zero dessa função, beleza? Agora, vamos falar aqui sobre coordenadas do vértice. Deixa eu cancelar isso daqui. Vocês tirem print.
tá? Tirem tudo, print, copiem, pausem esse vídeo. Vamos falar aqui sobre as coordenadas do vértice. Coordenadas do vértice. Vejam só como é uma coordenada do vértice. O que é, né, essa coordenada do vértice? Deixa eu desenhar aqui uma função, um gráfico para vocês verem. Deixa eu desenhar isso aqui mais retinho. Pronto, eu tenho esse gráfico aqui. Eixo deitado, que é o eixo das abscissas, é Y. Eixo em pé é o eixo das ordenadas, que é... Desculpa. Eixo das abscissas, que é X. Eixo das ordenadas, que é Y, tá bom? Então, a gente faz aqui um gráfico. Pronto, fiz aqui um gráfico, uma parábola qualquer, só um exemplo, tá certo? Quem seriam essas coordenadas do vértice? É exatamente esse pontinho aqui, ó. É o ponto do eixo de simetria dessa parábola, onde você vai ter um ponto central chamado de XV e um ponto, ó, central aqui no meu eixo Y, que a gente chama de YV, certo? Então, as coordenadas do vértice é exatamente quem? O coordenada XV e YV, tá bom? E, Cris, como é que a gente determina isso daqui? Qual é a fórmula? A fórmula do XV, gente, é essa daqui, ó. XV é igual a menos B sobre 2A. E o YV é igual a menos delta sobre 4A. Então, perceba que a gente vai estar utilizando os coeficientes numéricos e o valor do delta, tá? Então, isso é a coordenada do vértice. Então, já vou falar aqui também sobre o ponto máximo e ponto mínimo. Observe que nessa parábola aqui é uma parábola crescente, ou seja, o A é maior do que zero. Essa concavidade é voltada para cima, então ela está sorrindo. Então, vejam só uma coisa interessante sobre essa questão. Ela vai ter um ponto mínimo. E quem seria esse ponto mínimo? Ó, por que ponto mínimo? Porque ela está assumindo seu maior pontuação aqui, ó, ela vai ser colocada nos valores negativos. Que lembra? Quando você está trabalhando com um plano cartesiano, para baixo no eixo Y é negativo, para cima no eixo Y é positivo. Para a esquerda no eixo X é negativo, para a direita no eixo X é positivo. E vejam que esse gráfico aqui, ó, ele está todo representado onde? As representações de X, ó, aqui seria X1 e aqui seria o X2, que são as raízes que a gente encontra quando determina o zero dela. Então, vejam que os valores de X estão sempre positivos. Nesse exemplo, qualquer aqui, ele está no eixo dos positivos. E aí, o ponto mínimo dele, ó, tá bem aqui embaixo. Ou seja, ó, ele vai acertar aqui um valor negativo de Y. Diferente, gente, se fosse uma função aqui decrescente. Vejam só, vou mostrar aqui um gráfico onde ele é decrescente. Y, X. Deixa eu apagar isso aqui. Olha aqui uma representação quando ele é decrescente, olha. Tá vendo? Então, percebam que ele sendo decrescente, não estou dizendo que são todos os casos, tá certo? Ele é decrescente nesse caso porque, nesse caso aqui, o A é menor do que zero. Então, aqui ele está chorando. E aí, ó, vejam que o X1, ele tá bem aqui, ó, já tocando o eixo negativo e o X2 aqui. Cris, mas ele sempre vai tocar o X1 no eixo negativo? Não necessariamente, gente, vai depender do gráfico. Eu tô me referindo a esse gráfico, tá? E quando seria essa coordenada do vértice? Ó, é o ponto é como se fosse o nosso queixo, gente. Quando a gente pega aqui o nosso queixo, a gente tem uma representação de uma parábola. E aí o nosso queixo aqui, o nosso queixo do nosso rosto, é exatamente o nosso eixo de simetria X e Y. Tá bom? Muita atenção nesse quesito, nessas informações. Aqui são as coordenadas do vértice, XV e YV. Nesse caso aqui, ele assume um ponto máximo ou um ponto mínimo? Ó, um ponto máximo. Ele assume um ponto máximo.
Tá bom? Por quê? Porque o y aqui está tendendo para valores positivos. Ok? Vou fazer aqui uma questão, um exemplo de uma questão que vai trabalhar tudo isso daqui. E aí a gente vai determinar ela aqui, tá bom? Vejam, digamos que eu tenho essa função aqui. X ao quadrado menos 8x mais 15. Vamos resolver essa questão. O A aqui é 1, o B é menos 8 e o C é igual a 15. Então, a gente vai ter que delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual. O B, né, menos 8, entre parênteses, ó, menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 15. Então, delta é igual a 64 menos 60. Delta é igual a 4. Fazendo Bhaskara, a gente vai pro... Desculpa, fazendo delta, a gente vai pro Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, x vai ser igual menos da fórmula, menos b, que é menos 8, entre parênteses, sempre que for número negativo, coloque em um parênteses, sobre 4, 2 vezes 1. Ou seja, x vai ser menos com menos, dá mais. Então, fica 8 mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 4? 2 sobre 2. Então, x é igual a 8. Desculpa. Então, a gente vai representar aqui o x1 com positivo e o x2 com negativo. Então, fica 8 mais 2 sobre 2, 8 menos 2 sobre 2. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5. 8 menos 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Essas são as minhas raízes. Como é que eu faço para encontrar aqui, por exemplo, as coordenadas do vértice? Bora fazer aqui o gráfico para vocês enxergarem ela bem direitinho. Ó. Olha só como é que vai ser esse gráfico, pessoal. Esse gráfico, ele vai ser um gráfico crescente, porque o A é maior do que 0. Cris, quem é esse ponto que está sendo tocado bem aqui? É o 15, porque no eixo Y vai ser tocado o valor representado em C, tá certo? Então, aqui tem um 15. Bem aqui, ó, tem a primeira raiz, que lógico tem que ser do menor para o maior. 3, e aqui tem o 5. Perfeito, esse é o gráfico. Mas como é que eu determino aqui, por exemplo, as coordenadas do vértice? Que é esse pontozinho aqui, né? Desse eixo de simetria XV e o YV. Vamos lá. XV vai ser igual a menos B sobre 2A. Portanto, XV vai ser igual a menos 8 sobre 2 vezes 1. 2 vezes 1 é 2. 8 dividido por 2, 4. Então, vejam que XV, ó, é 4. Que é exatamente, ó, entre 3 e 5. E o YV? O YV é igual a menos delta sobre 4A. Então, vai ser igual a menos... Quem foi o delta que nós encontramos? 4. 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4. Menos 4 dividido por 4, menos 1. Olha só, gente, ele tá bem aqui, ó. E veja como faz sentido. O menos 1 tá abaixo do eixo Y, tá vendo, ó? Tá na parte negativa. Então, as coordenadas do vértice aqui é 4 e menos 1. Ele assume um ponto máximo ou um ponto mínimo? Ponto mínimo. Em YV. Em quem? Menos 1. Beleza? Se você chegou até aqui é porque você realmente está interessado em fazer uma boa prova do Enem e realmente está preocupado. Então continua aqui, se inscreve no meu canal, compartilha, me segue lá no Instagram, @tiacris na área. E olha, eu tô planejando muita coisa boa aqui para esse canal, tá certo? Então se você tá procurando um canal onde você vai aprender matemática com metodologia e com a didática bem bacana, segue aqui, Tia Cris na área, e até a próxima. Um beijo!